E o presidente Lula continua a agenda dele pela Europa. Os compromissos do presidente nesta quarta-feira foram na Itália. André Anelli chegando ao vivo com informações a respeito disso pra gente. André, boa noite a você. Quais os destaques do dia do presidente e o que esperar de amanhã? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O presidente Lula teve uma agenda repleta na Itália nesta quarta-feira, começando com compromissos logo cedo no horário local. O primeiro encontro foi com o ex-primeiro-ministro da Itália, logo depois um encontro com a líder do Partido Democrático Italiano. Destaque para essa agenda, logo depois, a partir de por volta de meio-dia, quando o presidente então se encontrou com Sérgio Mattarella, que é o presidente da Itália. Logo depois, às 2h30 da tarde, foi a vez de um encontro direto com o Papa Francisco. Nesse encontro com o líder do catolicismo, Lula destacou diversos assuntos, como, por exemplo, combate à miséria e à fome, mas principalmente soluções para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tanto o governo brasileiro quanto a religião católica buscam ali uma solução para esse conflito que já dura mais de um ano e não mostra ali, então, não faz menções ali do término desse conflito entre os dois países no leste europeu. Logo depois, então, outro destaque da agenda do presidente Lula foi o encontro com a atual primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Nesse encontro, Lula acabou destacando questões relacionadas aos dois países, como, por exemplo, o fato do Brasil ser o segundo país com o maior número de italianos, perdendo justamente só para a Itália, e também questões relacionadas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula já havia feito diversas críticas por esse acordo por conta da colocação de um dispositivo que prevê sanções em caso de descumprimento de medidas como, por exemplo, o combate ao desmatamento. E aí Lula, logo depois dessa agenda de encontros, ele acabou encerrando o dia ali com uma visita ao prefeito de Roma, apenas por uma questão de cortesia, uma vez que o prefeito de Roma acabou o apoiando na época em que ele estava preso. Então, depois desse conjunto de reuniões lá na região de Roma e também no Vaticano, Lula acabou fazendo uma manifestação, dizendo que os encontros tiveram o teor ali de trazer o Brasil de volta para a agenda de combate ao desmatamento e também de preservação ambiental no mundo. Qualquer nova informação é só nos acionar. A minha viagem foi uma viagem, do meu ponto de vista, de recolocar o Brasil no centro das discussões sobre a questão climática no mundo. Vocês sabem que o Brasil é um país muito importante. O Brasil tem uma matriz energética possivelmente a mais limpa do mundo. O Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. E esses foram assuntos que eu discuti com o presidente, com a primeira-ministra e com o prefeito Gualtieri. Ok, Nelson Kobayashi, quero te ouvir a respeito dessa notícia também. Está rendendo essa viagem de Lula, então, à Europa, esse encontro com o Papa, o encontro com Giorgia Meloni, porque vários assuntos importantes foram tratados. O Anelli destacou os principais: guerra na Ucrânia, relações comerciais entre Brasil e Itália. Itália, um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil. E, claro, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Podemos esperar algum avanço dessas discussões? A gente espera que sim, né, Lívia? Tomara que a gente tenha um avanço nessas negociações, em especial nos acordos comerciais entre União Europeia e Mercosul, e mais do que o Mercosul, com o Brasil. O Brasil, por ser um ambiente de italianos, né, uma nação com muitos imigrantes, famílias italianas, deveria ser um grande parceiro da Itália, mais do que já é. Acredito que a gente poderia valorizar, não só culturalmente, mas economicamente, essa relação de co-irmandade entre Brasil e Itália. Mas os discursos do presidente Lula também nos mostraram outra coisa, nos mostrou outra coisa, que a pauta ambiental está em evidência sempre, em qualquer relação diplomática no exterior. A pauta ambiental vai ser muito importante, porque não haverá relações diplomáticas
daqui a algum tempo com países que descumpram essas regras, em especial com o desmatamento, que, nas palavras do presidente Lula, estão sendo respeitadas, é uma prioridade, mas que na prática os números mostram outras coisas. Daqui a pouco ele vai começar a ser cobrado por essa contradição entre discurso e prática. Tomara que a prática consiga acompanhar o discurso e a gente tenha, de fato, proteção ao meio ambiente, porque isso pode gerar, inclusive, proveito econômico nessas parcerias que o Brasil tanto procura.